Nesse caso, vale lembrar, né, a diferença de lógica positiva da lógica negativa. Então, se eu tiver um determinado circuito, né, de duas entradas e uma saída Z, dependendo das tensões, dos níveis lógicos, né, aliás, dos níveis de tensão que eu coloque na entrada, eu posso ter aqui um determinado comportamento. Se eu associar o nível de tensão, né, por exemplo, 0 volts ao nível lógico 0 e o VCC, os 5 volts, ao nível lógico 1, né, esse circuito teria essa tabela. Né? Então aqui eu tenho 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aqui eu tenho 0, 5 volts, 0, 0, 1, 0. Então, se eu associar a tensão positiva ao nível lógico 1 e a tensão 0 ao nível lógico 0, eu vou ter aqui, na lógica positiva, que a gente chama isso, né, a função lógica AND. Agora, se nós atribuirmos o inverso, ou seja, se o 0 volts representar o bit 1 e os 5 volts representar o bit 0, nós teremos essa situação. Então, 0 volts representa o bit 1, 0 volts representa o bit 1, 0 volts representa o bit 1. E 5 volts, nessas situações aqui, 5 volts representando o nível lógico 0. Se eu trabalhar com esse tipo de lógica, nós dizemos então que o pino vai ser ativo em 0 volts. Né? Então, ele vai ser desativo em 5 volts. Então, nesse caso, nós estamos trabalhando com lógica negativa. Então, esse mesmo bloco se comportaria como um OU. Né? Então, eu posso dar essas duas representações, né, para os níveis de tensão, né? Trabalhar com uma lógica positiva ou lógica negativa. Por que eu falo isso? Porque nós vamos ter, dentro dos circuitos digitais, uma espécie de um mix. Né? Muitas vezes eu posso ter um pino ativo numa lógica positiva e uma saída ou uma outra entrada ativa em lógica negativa por conveniência do projetista daquele circuito. Né? Conveniência no sentido de ter sido mais fácil fazer o projeto ou a disponibilidade de determinados componentes que fizeram uma implementação mais viável. Né? Dito isso, nós vamos ver agora um caso específico de um decodificador de 2 para 4, né, de 2 linhas de código e 4 linhas de saída, comercialmente disponível na linha TTL, que é o circuito integrado 74139. Esse circuito, particularmente, ele na verdade ele é um decodificador dual, ele tem 2 decodificadores. Nós podemos ver aqui nesse diagrama, né, de pinagem, já uma composição interna. Então aqui eu vou ter um decodificador e aqui eu vou ter outro decodificador. Então, ele é um circuito integrado de 16 pinos. Aqui está o VCC no pino 16 e o GND no pino 8. Esses 7 pinos aqui vão estar relacionados ao primeiro decodificador e esses outros 7 ao segundo decodificador. Eles são idênticos, têm essa estrutura e como é que funciona? Vai funcionar com aqueles 2 bits de entrada representando o código, né? Ele é de 2 a entrada, para 4 saídas. Só que nesse caso, as saídas vão ser ativas não por uma AND, e sim por uma NAND. Né? A NAND é mais fácil de se construir do ponto de vista dos circuitos analógicos utilizados, dos componentes analógicos utilizados. Então, as saídas aqui vão ser ativas em 0 e não em 1. Né? Então, quando ela for 0, significa que ela está ativa. E ele também tem aqui uma outra entrada, que é chamada de G ou de Enable, né? Que é também ativa em nível lógico 0. Então, se eu quiser ativar, eu tenho que colocar um 0 aqui para o código refletir uma ação na saída. Estou fazendo uma análise desse circuito que implementa esse decodificador 74139, né? Vemos que, como eu falei, ele usa aqui, ao invés de AND, ele usa uma NAND e usa um habilitador aqui em 0.
Consequentemente, né, se a gente começar por essa tabela verdade aqui, quando o enable tiver em 1, isso aqui é um inversor, eu vou ter 0 entrando em todas as NANDs. Se eu tenho 0 entrando em todas as NANDs, automaticamente eu vou ter todas as saídas em 1. E como eu falei, as saídas são ativas em nível lógico 0. Então, se todas elas estão em 1, é porque elas estão desativadas. Só quando o enable for 0, que aí sai 1, né, nessa linha, consequentemente, eu vou ter um 1 em todas as NANDs, é que eu vou ter uma delas, né, gerando o nível lógico 0, indicando que uma das saídas está ativa. E a saída vai estar ativa dependendo, né, do código que é aqui posto, e aí segue a mesma ideia do circuito como nós projetamos. Né? Então, nesse caso, quando o enable é 1, não importa o que tenha no código, todas as saídas se mantêm em 1, indicando uma situação de desativado. Quando o enable é 0, aí dependendo do código que é posto, né, você vai ter uma das saídas e apenas uma ativa em 0. Nesse caso ele usa essa lógica, função da porta NAND. Né? Então se a gente for fazer uma pequena análise aqui, ó, se as 3 entradas forem 0, então se eu tiver 3 zeros aqui, eu vou ter nessa NAND aqui os 3 zeros invertidos. Eu vou ter 3 uns, né, que vai me dar, se fosse uma NAND, daria 1 invertido, como é uma NAND, vai dar 0. Nessas outras 3, pelo menos uma das entradas, né, vai ser 0, tá? Pelo menos uma delas vai ser 0, e vai fazer com que as suas saídas se mantenham em 1. Então, só quando eu variar para um outro código é que eu vou ter uma nova saída ativa. Então, essa é uma análise simples que você pode fazer tranquilamente para, né, preencher toda, né, a tabela verdade, né, que seriam 3 variáveis, 2 na terceira, 8 combinações, e aqui eu teria as 4 saídas. Né? Esse decodificador, como eu falei, ele é dual, ele tem duas partes, mas os dois se comportam, né, de forma idêntica. A gente diz então que a tabela verdade, né, dos dois, né, ela é resumida dessa forma, né, não apresenta aquela tabela completa, o fabricante apenas mostra essa tabela resumida, onde diz que se o enable for 1, não importa, don't care, os bits A e B, sendo o A o menos significativo e o B o mais significativo, que eles entram aqui, ó, para o primeiro decodificador e entram aqui para o segundo decodificador. Agora, quando o enable for 0, o enable, eu tenho o enable do primeiro aqui, o enable do segundo aqui. Quando o enable for 0, dependendo do código de entrada, você vai ter uma das saídas ativas. As saídas estão aqui para o primeiro e estão aqui para o segundo. Note que eles são independentes. Né? Se você ativar o enable de um, isso não tem reflexo com o enable do outro, a não ser que você ligue em conjunto. Né? E os códigos de entrada de um não afetam as saídas do outro. Né? Eles são independentes, mas têm a mesma tabela verdade, ele é um dual. Aqui apresenta, né, o fabricante, né, apresenta aqui o circuito completo, né, eles são idênticos, eles são separados.